Eu acho que assim, o Flamengo perde muitos gols, não é de hoje. O Plato e o Carrascal, que perderam 2 gols no primeiro tempo, não estavam no Flamengo e já se perdia muito gol. Acho que a questão aí é a soberba, a palavra é essa, soberba. Quando o Carrascal sai na cara do goleiro Rafael, no passe excelente do Cebolinha, ali era óbvio, era cortar e fazer o gol. Estava muito fácil para ele driblar e fazer o gol. Porque o Rafael sabe fechar o ângulo aqui, se ele corta para cá, ele tinha ângulo. O gol vazio, só empurrar para o gol. Aí tenta o que é mais bonito, né? Aquele toque lentinho, a bola vai entrando assim, só que ela não foi entrando, foi para fora. Para mim isso é soberba. Faz o simples, corta e faz o gol. Corta e faz o gol. De repente nem um drible, só um corte para o lado e faz o gol. E ele é um jogador que adora driblar em espaço curto, quer dizer, ele tem habilidade, recurso para desviar a bola do goleiro e mandar para o gol. Por que ele finalizou assim? Talvez tenha pensado, vai ficar mais bonito naquele toque, a bola vai entrando no cantinho, assim, pega a lateral da rede. Isso é soberba. Soberba, o jogo está 0-0. O jogo 0-0, você tem que chegar a fazer um gol. E era o momento em que o Flamengo, o Raí estava falando do comportamento dos times, pressionava bastante. Nessa hora, quando você, ainda mais no início de temporada, você faz um esforço maior para tentar pressionar o adversário, você tem que transformar isso em vantagem no placar. E o gol do Plata, e o caso que o Plata é um caso que é grave. É grave, isso tem que ser encarado pelo pessoal do Flamengo. Ele tem aversão ao gol. Ele tem medo de chutar para o gol. E a bola caiu no pé direito dele. Aí me lembrou o Gabriel Barbosa, que também faz isso. Cai na perna direita e procura a esquerda. Ele ajeita o corpo. Cara, ali, numa boa, ali era um biquinho. Um biquinho. A bola cai na perna direita, ele tem ângulo para chutar. Se ele dá um biquinho, talvez o Rafael fechasse as pernas, defendesse. Mas tinha, pelo menos finaliza a criança. Mas não. Tentou ajeitar o corpo para a esquerda, veio a cobertura e ele não conseguiu nem finalizar. Ainda tinha o Pedro entrando na pequena área, que ele poderia tentar até um cruzamento. O cara não chuta com a perna direita, gente, na pequena área. Então, assim, aí não é soberba, aí realmente é medo, insegurança, sei lá o que esse rapaz tem. O cara é atacante. Né? Aí o gol foi belíssimo no Flamengo, né? O gol tem que ser uma obra de arte. O gol tem que ser um gol bonito, trabalhado, e foi, né? Não, o gol é gol, cara. Então o Flamengo é um time soberbo, foi um time soberbo. Ontem me lembrei muito de 2023. E se domingo perder para o Corinthians, vai ficar configurado um início parecido com o 23. Ganhou em 24 2 títulos, e 23 parecia que estavam de férias. Não acho que a questão física justifique tudo. Uma queda no segundo tempo pode ser, mas não daquela maneira. O São Paulo com muito mais disposição. Se o São Paulo voltou a trabalhar 10 dias antes, São Paulo já jogou clássico com o Corinthians, jogou clássico contra o Palmeiras sob pressão, o presidente caiu. Salário atrasado, perderam sábado um duelo com o Palmeiras, tem um risco de rebaixamento no Paulista, que é maior do que o do Flamengo, porque o do Flamengo tem que disputar um torneio e tal. Aqui não, se ficar perder para o Santos no final de semana e tropeçar em um jogo depois, pode parar a segunda divisão. O São Paulo tem muito mais problemas que o Flamengo. Então, se houvesse uma superioridade física do São Paulo em dado momento do jogo, no segundo tempo, poderia ser, mas não foi só isso, não foi só isso. Eu tinha o time do Flamengo soberbo, o São Paulo mereceu a vitória, foi um time dedicado, aplicado. Achei, uma coisa que me chamou a atenção na transmissão que eu acompanhei, foram os elogios ao Rafinha. Parece que o Rafinha que fez o plano tático e que escalou o time. Os elogios são ao Crespo e aos jogadores. Montou um time mais conservador, mais preocupado em se defender, né? Mas era o que era possível. Correu riscos ali, o Flamengo teve 2 claras chances no primeiro tempo, não fez os gols, mas respondeu com aquela jogada do Luciano que quase marcou. Né? No primeiro tempo ainda, logo depois que o Carrascal teve a primeira grande chance da partida. E na sequência o São Paulo cresce no jogo, encontra a força para virar. O São Paulo fez uma grande partida. Dentro do que pode apresentar, eu acho que mais do que isso, difícil. O Crespo abriu mão de ter jogadas pelas laterais para trancar mais o time. Mas os 2 atacantes trabalharam muito, o Caleri lutou muito, o Luciano foi importante. Então, assim, o São Paulo mereceu a vitória, jogou mais e o Flamengo foi um time soberbo, como se pudesse ganhar a qualquer momento. Esse é um problema antigo, isso aconteceu já. O Felipe Luiz, acho que ele erra. Quando ele coloca o Arrascaeta, eu não sei como é que está o Arrascaeta, como é que está o Jorginho. Eu não sou o técnico do Flamengo, não trabalho lá, ele que sabe. Então, se ele não sabia que os 2 estavam se arrastando, então está faltando comunicação lá dentro. Porque qual é a avaliação que... O Arrascaeta tinha a menor condição, gente, de jogar. Menor condição. E o Jorginho muito mal. E ele tira o Everton Araújo, que eu acho... Me parecia que tinha condição física de continuar, estava muito bem no jogo, aliás, como ele evoluiu, né? Muito mais seguro para arriscar um passe, até um drible, fazer uma proteção. Estava bem no jogo. E o Cebolinha? Se o Cebolinha não estava pedindo para sair, estava pregado, não tinha que sair. Ele estava bem no jogo. Estava bem no jogo, o jogador que está finalizando, deu esse passe para o Carrascal no primeiro tempo. Então as trocas foram muito ruins logo depois do gol. Ali o time piorou muito, com a entrada dos 2 jogadores tão importantes, mas tão fora de forma, a coisa piorou. Ah, mas é porque o Flamengo voltou a jogar antes do tempo. O Arrascaeta e o Jorginho não jogaram essas 2 partidas.
Então a preparação desses dois foi a preparação para o brasileiro. Foram 16 dias da representação até agora. E tão mal, então não tinham que ter entrado no jogo. Aí eu acho que é questionável a escolha do Felipe Luiz, né? É questionável a escolha do Felipe Luiz. E outra coisa também, que eu acho que também tem a soberba. O lance do segundo gol, que a gente está vendo aí de novo, o Pulga, ele se recusa a rebater essa bola para longe. Essa bola, quando vem na área, rebate para a lateral, afasta o perigo. Ele tenta dominar de costas para o campo, de frente para o gol do Flamengo, de costas para o campo adversário, e ajeita a bola para o Danielzinho, ele dá uma assistência. No domingo do Fla-Flu foi o Royal, que a bola bateu nele, é só sair da bola. A bola bateu nele e sobrou para o John Kennedy, o gol da vitória do Fluminense. Ontem o gol da vitória do São Paulo foi isso aí, outra assistência do jogador do Flamengo. E na minha visão, o Pulga não quis rebater, porque o jogador do Flamengo tem que dominar a bola na área, tem que sair jogando. Cara, é momentos e momentos, tem hora que você tem que rebater. O perigo é grande ali. Ele nem tentou rebater a bola, tentou dominar, não conseguiu e deu um passe para o adversário. Outro ponto que me chama a atenção, Rossi, e nesse papo que eu tive de manhã com o Eric, estava falando sobre isso. Observe a semelhança do gol de cabeça do Luciano e a atitude do Rossi, que ficou parado, e a atitude do Rafael na cabeçada do Plata. O Rossi, olha, ele nem salta. O Rafael dá um salto e faz uma grande defesa no último lance do jogo. E o Rossi, de novo, fazendo graça com os pés. Teve uma bola que veio na direção dele, ele não olha para a bola. Como se ele fosse um Zidane da vida, sabe? Aquele jogador que nem olha para a bola, que a bola procura o pé dele, tem um imã. Ele fica olhando para frente, não olha para a bola passa embaixo do pé dele. Numa dessas, escapole, chega um jogador, tira e faz o gol. Quer dizer, isso é soberba. Uma autossuficiência absurda. Esse, pelo menos agora, o Flamengo contratou um goleiro que, acredita-se, né? Possa disputar a posição. Porque precisa de uma sombra. E parece que não percebeu que agora tem um cara ali que vai trabalhar para tentar barrá-lo, que é o André, né? Que fez até uma estreia bem ok contra o Fluminense, os gols não foram culpa dele, fez boa defesa, joga também bem com os pés, né? Essa é uma das razões da contratação. Análise que eu vi até do nosso amigo Falso 9, até bem interessante, na semana passada, ele até mostra que ele é um goleiro que não é espalhafatoso, é um goleiro de defesa mais simples, se coloca bem. Vamos ver em sequência, mas o Rossi precisava dessa sombra, tomara que ele seja uma sombra, seria bom para o Flamengo. E o São Paulo foi melhor no jogo, um time muito determinado. Eu só não entendo o pessoal na transmissão falando que o discurso do Rafinha resolveu nada, que resolveu foi o Crespo com os jogadores, que se uniram, se mobilizaram para o jogo, sabe, tem que sempre procurar um herói aqui no Brasil, é ter essa mania. O que o Rafinha falou, que motivou os jogadores? Vocês têm que esquecer o salário, tem que correr. Isso desmotiva, pô. Ora, bola, você não está recebendo, você quer que o cara trabalhe mais com empenho, porque ele não está recebendo? O técnico foi colocado na frigideira. O Crespo entrou ontem no Morumbi completamente sendo fritado pelas declarações do presidente e do novo diretor, no domingo e na terça-feira. Tem um outro aspecto, Marco, eu não sei se você teve conhecimento, mas uma pessoa que trabalha dentro do São Paulo já há bastante tempo distribuiu mensagens para companheiros de imprensa falando que o grupo não gosta do Crespo, que alguns jogadores não gostam do Crespo. Então também tem isso lá acontecendo nesse momento. É uma fritura com um tempero, né? Quer dizer, ele está sendo filme, manter um azeitezinho ali e tal, né? Porque assim, ligou o fogo no domingo, lá no Pacaembu, presidente, no dia da Copinha, da final. Na terça vem um novo dirigente, eu falei isso aqui já e vou repetir. Se o Rafinha chegou para ser elo de ligação entre o jogador e o técnico, ele tem que ouvir os dois lados e conciliar. Quando ele faz o discurso do patrão, do presidente, contra o técnico de cara, e o discurso do técnico no sábado, depois da derrota do Palmeiras, foi realista. Não é porque o São Paulo ganhou do Flamengo que o São Paulo agora, o timaço vai ser campeão. Não, o São Paulo ontem se superou. Tirou proveito de um time no modo banana, que é melhor do que ele, se superou, fez um grande jogo e se mobilizou. Mas é difícil o time do São Paulo manter essa intensidade, esse padrão de jogo contra todos os adversários, porque o São Paulo tem carências no elenco. E tem problemas internos, como a não remuneração em dia do direito de imagem dos jogadores, por exemplo. Então eu não vejo nada de positivo nisso, não. Acho que eu imagino os jogadores e o técnico se fecharam ali, montaram um plano de jogo, foi bem executado, todo mundo se entregou muito. São Paulo disputou todas as bolas, com muita disposição, jogo inteiro, e conseguiu uma vitória muito merecida. Para mim, o mérito é dos atletas e dos jogadores e dos torcedores que foram poucos, né? Para o padrão da torcida de São Paulo, né? Então, quem não foi, perdeu uma grande oportunidade. E aqueles que foram lá, 27 mil torcedores, né? 20 e poucos mil São Paulinos, alguns rubro-negros, esses estão de parabéns, que acreditaram no time numa situação que muita gente imaginava que o Flamengo fosse vencer facilmente. E o Flamengo tem que abrir o olho,
porque parece 2023. Eu até comentei com o Kaique, Thiago, sobre um trecho da entrevista do Felipe, que a gente vai ver daqui a pouco, que é bem interessante. O Felipe tem responsabilidade, mas ele ontem, de certa forma, ele admitiu, coisa difícil em coletivo, admitiu a falta de atenção dos jogadores. Eu acho que isso ele tem que falar lá dentro, ele tem que comentar lá dentro, tem que conversar duro com os caras. Vamos botar aí, Kaique, essa declaração do Felipe Luiz, que realmente chama atenção. Um time que não está concentrado 90 minutos na competição mais importante, só pode ser sacanagem. Bota aí a declaração do Felipe Luiz. Bom, acho que você fez uma boa leitura. Nosso primeiro tempo foi bom. Fizemos uma boa pressão num time que é muito difícil de pressionar, porque tem jogadores com muita qualidade, principalmente no meio campo. Conseguimos roubar a bola do São Paulo a todo momento e propor jogo e criar várias situações de gol que não se traduziu na mudança do placar, mas sim em chances, em sensação de perigo todo momento, né? A gente estava rondando perto da área do São Paulo. No segundo tempo, conseguimos fazer o gol e a partir daí eu senti que cometemos alguns erros que não costumamos cometer. Concedemos alguns espaços a mais, o time perdeu a sincronia na pressão, nessa troca entre bloco médio e pressão alta e bloco médio, e o São Paulo acabou fazendo o gol do empate e logo após, com um erro, a virada, né? Então, claro que o adversário também joga, também se adaptou em tudo que nós vínhamos fazendo, eles se adaptaram e conseguiram vencer o jogo. Então é isso aí. Amanhã eu vou analisar com calma tudo o que aconteceu, mas enquanto o time teve com a cabeça no campo, concentrado, o time estava da mesma forma que sempre, dominando o encontro. De não ter tido 2 derrotas, né, na temporada passada, 2 derrotas seguidas, demonstra o difícil que foi fazer o que fizemos, né? Então é sempre muito complicado. Ganhar e voltar a ganhar, mas é o que a gente quer: ganhar, continuar ganhando, continuar vencendo esses tropeços. Agora eu gosto de ser muito frio nessa situação e analisar realmente o que aconteceu, o que poderíamos ter feito de melhor, o que fizemos de bom, corrigir os erros e potencializar os acertos e ser muito claro para os jogadores. Eu acho que essa é a forma de recuperar a confiança deles, passando a mensagem muito clara para eles do que eles têm que fazer, do que está acontecendo nesse momento, para que possamos entrar melhor do que entramos hoje, né? Melhor do que entramos no último dia contra o Fluminense e poder voltar ao caminho das vitórias. É o único jeito. Os jogadores, claro, quando vem derrotas, todo mundo sente, mas é importante ter confiança e lutar, ser humilde o suficiente para poder se esforçar ao máximo e voltar a vencer. Olha aí, ó, a parte que o Mauro César Pereira chamou a atenção, Vamp, foi essa que ele fala da concentração. Enquanto o nosso time teve concentrado 100%, a gente rendeu, né? Foi mais ou menos isso. Agora, não dá para jogador de Flamengo em campeonato brasileiro não estar concentrado. Eles estão achando o quê? Eles estão achando que é a baba do campeonato estadual? Que aí sim, bota a base, bota o que quer que seja. E outra, do outro lado foi o contrário, Vamp. Se o Felipe Luiz diz que o time dele em algum momento não foi concentrado, o São Paulo foi focado no clássico o tempo inteiro. Começo de temporada, cara, a gente tá falando muito assim em cima da primeira rodada. Se você pegar, olhando ontem a rodada, os gols que teve ao longo da rodada, na primeira rodada, que se completa hoje, você vai ver muitas falhas. Pô, o Santos mesmo foi um show de horrores de falha. O gol que o São Paulo toma é gol que a gente brinca de rachão. O Pedro dá de peito. Jogada bonita. O Alexandre levanta a bola. Pedro sozinho de peito, a bola passa por cima do Arboleda. Faz, o Pulgar domina mal. Teve vários gols ontem. Por exemplo, o jogo do Fluminense mesmo, no último minuto, o cara do Grêmio poderia ter empatado dentro da pequena área. Então, uma sucessão de erros dentro da primeira... O Palmeiras os gols, e o Atlético também. Os gols do Atlético, tudo bem, o lance de cabeça não, mas o empate do Palmeiras foi uma falha gigantesca do time do Galo. Assim, primeiro jogo da temporada no Campeonato Brasileiro para vários clubes, porque muito time está jogando com os estaduais, não com a força principal. Não com sua força principal. Né? E aí
vai indo até dezembro, tudo, tem muita coisa. Então, quando ele fala isso, do jogo do Fluminense ele fala, pô, a gente perdeu 2 jogos que não perdemos a temporada toda seguida. É tudo muito no começo, mas muita gente falhou mesmo. Não foi só nesse jogo aí, não. Na rodada, olhando os gols da rodada, pô, muita falha mesmo. Antes de chamar o Raí para falar sobre esse tema, Mauro, como você mesmo chamou a atenção para essa declaração, o que mais te chamou a atenção? É o fato do Flamengo não estar concentrado em muitos momentos? E outra, assusta esse começo de temporada ou você concorda com o Vampeta? Não, começo de temporada, tá muita gente sem ritmo, porque o Flamengo, querendo ou não, na temporada passada não perdeu 2 jogos seguidos, como disse Felipe Luiz. Nesse ano, já começa a temporada perdendo 2 jogos seguidos. E o Flamengo sofreu 4 gols em 2 jogos, Mauro, pro Fluminense e pro São Paulo. Com 2 assistências de jogadores do Flamengo, né? Royal e o Pulgar. Quer dizer, isso acho que é uma demonstração de que as coisas não vão bem. É claro que todo o contexto do começo de temporada e dos jogadores não estarem na melhor forma física e técnica é compreensível. Mas eu não consigo entender, por exemplo, por que o Léo Ortiz jogou ontem. Muito mal o Léo Ortiz. De novo, né? Muito mal. Já jogou mal contra o Fluminense. Só se ele está guardando o Vitão para domingo. Mas, cara, era o jogo do brasileiro. Que o Léo Ortiz treinasse até domingo para, quem sabe, até lá se condicionar. Porque se o Léo Ortiz não vai para o jogo, vai o Vitão, você tem a terça véspera do jogo, quarta dia do jogo, quinta, sexta, sábado, o cara se preparar. Fazer treinamentos específicos para tentar recuperar a melhor forma. Está meio pesado, errando passe. Ele errou 6 passes contra o Fluminense. Num deles acionou o ataque do Fluminense e o lance do gol, do primeiro gol do jogo, né? O gol do Serna. E ontem, de novo, ele errou muito, está muito mal. Então, acho que um caso compreensível que os jogadores estão voltando, que nem todos estão na sua melhor forma, mas é mais uma razão para o Flamengo jogar de uma forma um pouco diferente. Não dá para jogar com tanta intensidade, uma pressão alta que você consegue manter por 15, 20 minutos, não mais do que isso. Então muda a estratégia. Eu com o Felipe Luiz. Mas eu preciso ter o time na ponta dos cascos. E precisa, para jogar dessa forma pressionante, como é a palavra que ele gosta. Mas eu não tenho os jogadores na condição técnica, física ideal. Então eu mudo a minha maneira de jogar. Eu modifico. Vou ter uma outra proposta de jogo. Isso é trabalho dele. Porque se você fisicamente não está apto para jogar dessa maneira, nesse momento, de ter começo de tempo, então muda a forma de jogar. Aí acho que é a tarefa dele. As trocas não foram boas, a não ser que ele tenha justificativas físicas muito convincentes com relação aos jogadores que saíram. Os que entraram, acho que aí tem um erro. Não é possível que ninguém tenha percebido que os 2 que entraram, os 2 ótimos jogadores, o Arrascaeta e o Jorginho, talvez os principais jogadores do elenco, né, estavam tão mal, né? Mas essa declaração dele, para mim, é muito interessante. E aí pode estar o X da questão se ele trabalhar em cima disso. Que ele não costuma fazer críticas aos jogadores na coletiva. Aquele caso do Pedro foi uma coisa diferente, né? Bem diferente. E deliberada, claramente. Ele queria ali meio que chocar e até acho que deu certo, de certa forma. Mas ele fala, em outras palavras, enquanto o time estava concentrado no jogo, teve o controle, teve o domínio. Significa, então, se enquanto teve um momento que se desconcentrou. Por que se desconcentrou? Soberba. A palavra é essa. Não é ele que tem que falar, eu estou falando. Soberba em campo. Vamos ganhar a qualquer hora, está tudo tranquilo aqui e tal. E é isso que aconteceu. Então, acho que agora cabe a ele, primeiro, cobrar. Segundo, tentar entender qual a melhor estratégia para domingo contra o Corinthians, que está se preparando para esse jogo e levando esse jogo bem a sério. Eu acho que a Supercopa não é o que vai definir a temporada, obviamente, mas é um torneio, uma disputa legal, vale um troféu, tem a premiação, é um título, né? E o Flamengo tem esse e mais 2 para disputar agora em fevereiro. Dia 1º contra o Corinthians, dia 19 e 26 a Recopa Sul-Americana contra o Lanús. Se perder os 3, vai ser parecido com o 23, quando o Vitor Pereira estava... Só que o Vitor Pereira estava chegando, encontrou uma bagunça danada, 42 dias de férias dos jogadores, lembra? E deu tudo errado. Dessa vez eles tiveram, na verdade, tiveram o quê? 21, 22 dias de férias, né? Voltaram, um pouco mais, né? Voltaram 6 dias antes, 23 dias de férias. E estão 16 dias trabalhando. Alguns nem jogaram só ontem. Não sei se justifica estar tão abaixo assim, tão abaixo. E se está tão abaixo fisicamente, então muda a forma de jogar.
Controla o jogo pela posse, cadencia mais o jogo, não acelera tanto, não pressiona tanto, tenta tirar o adversário de trás, tenta jogar em transição, tenta jogar de outra maneira. Busca outros meios. Olha, a gente não tem condição física de jogar dessa forma, vamos mudar. Treina o time para jogar de outra forma. Ele tem que ter essa diversidade. Não pode ser o time que só joga dessa maneira. Por exemplo, em emergências, ele saiu bem 2 vezes, com -1. Contra o Corinthians na Copa do Brasil 2024 e ano passado contra o Racing na Libertadores. Montou o time defensivamente, 3 zagueiros, deu certo. Deu certo, o time conseguiu os resultados que precisava. Já contra São Paulo, na Vila Belmiro, quando o Plata foi expulso pateticamente, né? Olha como o Plata apronta, né? Faz o gol, mas ele é expulso pateticamente. 2 jogos contra o Racing e contra o São Paulo. Perde um gol incrível como perdeu ontem. Um jogador é muito questionável. Ele faz bem esse trabalho que o Felipe gosta, de fazer pressão e tal, mas ele deixa a desejar algumas questões que são muito sérias também. Isso tem que ser trabalhado, discutido, tratado de alguma maneira. Mas já não deu certo. Ele mexe no time ali, tudo, chama o São Paulo e toma o gol, né? Ali já não funcionou. Mas eu estou falando de mais do que recuar o time numa emergência. Eu estou falando de uma outra proposta de jogo. Por exemplo, um jogo que eu me lembro, um jogo importante que ele se adequou bem, foi contra o Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras que jogava no campo do Flamengo. O Flamengo jogou em transição e o Pedro acabou com o jogo. Pedro Arrascaeta acompanhando o Pedro. O Pedro foi melhor em campo, né? E o Flamengo fez 3 gols no primeiro tempo, ganhou por 3-2. Tomou um gol no final, que o jogo estava terminando, e o outro gol foi aquele erro, porque o Léo Ortiz se machuca e eles não param o jogo, não colocam outro zagueiro, o Vitor Roque marca um gol sem um zagueiro ali no Flamengo, está faltando um zagueiro. É justamente essa lesão até que afasta o Léo Ortiz do restante da temporada e de quase toda a temporada, né? E na final da Libertadores joga o Danilo faz o gol do título, né? Circunstâncias curiosas, mas ali eu acho que o time se adequou a outro tipo de jogo. O Flamengo percebeu como o Palmeiras se comportou e ele conseguiu tirar proveito disso. Mas acho que tem que ter mais. Se você não tem condições de jogar dessa maneira, porque exige muito fisicamente, a gente sabe. Se jogar pressionando o tempo todo, como foi contra o Vasco. E no começo ontem foi assim também, nos primeiros minutos do jogo no Morumbi. Se você não tem condição física para jogar dessa maneira, então você tem que adaptar o time para jogar de uma outra forma. Que desgaste menos, que exija menos, que guarde energia. É uma questão de estratégia, de treinamento. E, enfim, que eu acho que é o trabalho dele, cabe a ele. Entendo que ele prefira assim. Mas se não dá para jogar assim, você tem que jogar de outra maneira, tem que buscar outros meios, né? Até que o time esteja numa condição física adequada, porque não existe o mundo ideal, gente. E nem o São Paulo está no mundo ideal também, está na realidade do futebol brasileiro. O calendário é louco para todo mundo. Então não é só para o Flamengo, para os adversários também. Jogou bem o São Paulo. O São Paulo surpreendeu muita gente ontem, porque está numa fase ridícula no Campeonato Paulista, mas jogou de igual para igual com o Flamengo. O Flamengo não mereceu vencer. Foi um jogo que poderia ter sido empate? Foi. Mas o São Paulo jogou de igual para igual. Não teve aquele respeito. Ah, é o Flamengo. Não. Estou na minha casa, estou no Morumbi, vou tentar ganhar, Raí. Acho que esse foi o ponto mais positivo do São Paulo ontem. Competição, entrega, organização, o jogo todo, né? O time não se dissolveu em nenhum momento dentro daquilo que ele estava desejando fazer como plano de jogo, né? O time se manteve organizado, se manteve dentro daquela ideia de competir, de dar pouco espaço, de brigar por cada bola. O que, quando você é tecnicamente inferior, é fundamental. Se você é um time tecnicamente inferior, como quase todos são ao Flamengo, e entra no jogo com a postura blasé, desorganizado, competindo pouco, não brigando por toda a bola, você vai ser atropelado. Acho que o Flamengo até teve um início ali de um domínio grande, né, uns 10, 15 minutos iniciais. Domínio grande no sentido de ter muita posse dentro do campo de ataque do São Paulo, perto da área. Não gerou finalizações, mas olhando para aquele panorama nos 10 iniciais, você imaginava, pô, daqui a pouco o Flamengo vai encaixar aqui uma jogada e vai sair o gol. E não aconteceu, né? O São Paulo foi se ajustando, foi melhorando a marcação, foi arrumando uma coisinha ou outra e foi empurrando o Flamengo um pouquinho para trás, né? Não de pressionar, não de ter posse, não de criar várias oportunidades, mas de sofrer um pouco menos. Eu acho que isso era fundamental. Se a gente olhar para chances claras dentro do jogo de ontem, você teve no primeiro tempo aquela chance do Carrascal, né? O Flamengo teve a chance do Carrascal no passe do Cebolinha. E o São Paulo teve a chance com o Luciano no contra-ataque, na bola do Mike, o Luciano acelera e finaliza. 2, uma para cada lado. Oi. Teve a do Plata também, que o Carrascal mete a bola e ele não finaliza, ele prende o pé, né? O Carrascal acha ele na pequena área. Sim. E ele não chuta, porque que não é sem finalização nessa, não é verdade? Então, poucas chances, né? No primeiro tempo bem equilibrado, no segundo tempo acho que foi mais ou menos a mesma linha também. Até acho, sendo muito sincero, que o empate talvez seria o resultado que mais iria traduzir o que foi o jogo, mas o São Paulo ganhou de forma merecida.
Acho que foi uma vitória muito importante pensando no que o clube precisa aí para as próximas semanas. São 2 clássicos contra o Santos, um muito urgente no Campeonato Paulista, precisa ganhar de qualquer forma para se livrar de uma situação mais incômoda, né? O São Paulo está na boca da zona do rebaixamento e essa vitória de ontem eu acho que pode trazer uma moral grande assim para o time, né? Ganhar do Flamengo em casa, não estava com o estádio lotado, acho que isso pode impulsionar também a torcida a voltar, né? Deu 27 mil pessoas no jogo de ontem. Acho que essa vitória pode impulsionar a torcida a lotar o estádio no sábado, por exemplo, e ser mais um combustível. Então, na reconstrução, né, do São Paulo nessa temporada, diante de tantas dificuldades, essa vitória de ontem foi muito importante. Sobre a questão do ritmo, acho que isso não tem influência, concordo com você na questão das finalizações, mas no desenvolver do jogo, né? Falei aqui sobre um Flamengo que criou pouco pelo volume, a posse que teve. Acho que isso está, sim, diretamente ligado a esse aspecto. O Flamengo fez ontem seu 3º jogo em 7 dias, né? Jogou com o Vasco, quinta-feira passada, jogou contra o Fluminense no final de semana e jogou contra o São Paulo com uma base de time titular, não repetindo escalação, mas com jogadores ali sendo utilizados, né, basicamente os mesmos, entrando, saindo, só o Arrascaeta e o Jorginho que participaram ontem pela primeira vez. O Flamengo jogou até 18 de dezembro, acho que a gente não pode perder de vista todos esses aspectos. Não são justificativas ou coisa do tipo, mas acho que está no contexto da análise, né? O Flamengo vai demorar um pouquinho ainda para pegar um ritmo, para entrar numa sequência de desempenho melhor. O Felipe ontem falou na entrevista que imagina que domingo o time já vai estar um passo adiante, né, nesse sentido de preparação física. E acho que vai ser gradativo. Domingo um pouco melhor, na semana que vem um pouco melhor, até pegar o ritmo ideal. Acho que ainda vai demorar mais umas 2 semanas, uma semana e meia, mais uns 4 jogos por aí, para a gente ver a melhor versão do Flamengo. Ontem deixou bastante a desejar. Acho que o São Paulo fez por merecer, pelo menos não perdeu o jogo e acabou sendo efetivo e venceu. E para fechar, só de minha parte sobre o Marcos Antônio, jogaço. Muito bom do Marcos Antônio mesmo. Acho que ontem ele mostrou por que o Felipe Luiz tem esse interesse por ele, né? Talvez do outro lado o Felipe Luiz tenha visto o jogo e pensado, pô, esse cara aqui de fato cairia muito bem no meu time, né? Foi um jogo espetacular de fato do Marcos Antônio, que é, já desde a temporada passada, o melhor jogador do São Paulo. Mas eu acho muito legal, né, o Felipe Luiz pensar aí na contratação do Marcos Antônio. Mas, gente, o Flamengo precisa contratar um atacante. Precisa contratar um atacante. O Flamengo, eu não vou usar a palavra burro, tá? Não vou adjetivar. Mas o Flamengo ele tem muito atacante pouco inteligente. Tem. É muito atacante que corre, mas não toma a decisão certa, na maioria das vezes. É bom para fazer a marcação-pressão, que o Felipe Luiz adora, que realmente não deixa o adversário jogar. Mas às vezes precisa pensar um pouco. Às vezes precisa ter um atacante finalizador também. E eu só vejo no Flamengo finalizador Pedro e Arrascaeta, pô.